Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 5, a promessa de salvação. Na aula de hoje, nós vamos explicar biblicamente a promessa da salvação. Também nós vamos mostrar a natureza da promessa da salvação. Ao final da aula, nós vamos refletir a respeito da importância da promessa de salvação e a perseverança nela. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre do ano de 2024, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, a promessa de salvação. Deus prometeu salvação para a humanidade. A Bíblia trata da salvação para o homem. Por isso a salvação é o tema mais importante da Bíblia, porque Deus está tratando com a alma do homem, com a vida eterna para o pecador que se arrepende dos seus pecados. Então a salvação é a principal promessa de Deus para a humanidade. É a salvação da alma do homem, para que não morra, para que não viva a condenação eterna. A salvação revela quão grande é o amor de Deus. Só aqueles que são convictos desta promessa de salvação podem testificar o grande amor de Deus para com a sua vida. A experiência, porque podem falar do que era, do que eles eram, como viviam, como era o seu comportamento e como agora vivem, como são. Então, a salvação revela esse grande amor de Deus e podem testificar desta grande salvação, deste grande amor de Deus para com a sua vida. E nós, quando estudamos João capítulo 3, nós percebemos que neste capítulo há e registra a salvação do homem, a natureza da salvação e a perseverança da salvação. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a promessa da salvação. É a grande promessa, é a gloriosa promessa, é a principal promessa. É a promessa da salvação. É uma maravilhosa salvação. E quem nos salva, quem salva o homem é também maravilhoso. Conforme Isaías 9,6, ele é o maravilhoso conselheiro, que é um dos seus nomes. Jesus salva o homem. E o próprio Jesus, quando ele estava falando desse tema, no capítulo 3 do Evangelho de João,
ele comparou a passagem do Antigo Testamento em Números 24, 4 a 9, quando o povo de Israel murmurou contra Deus. Deus então permitiu que no meio do arraial de Israel viessem serpentes venenosas, e essas serpentes começaram então a picar aqueles murmuradores, e começou a morrer muitos no arraial de Israel, até que eles vieram até Moisés, reclamaram a Moisés que estava morrendo muita gente, e que Moisés orassem por eles a Deus. Deus então orou a Deus e o orientou para que Moisés fizesse uma haste, na ponta da haste colocasse uma serpente de bronze, e agora todos aqueles que eram picados por essas serpentes venenosas, eles olhavam para a serpente de bronze e eram então curados da contaminação do veneno da serpente. E Jesus agora, falando para Nicodemos, ele fala assim como Moisés levantou, ou seja, como a haste foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, e todos aqueles que olhar para ele serão salvos, não perecerão, porque o amor de Deus, aleluias, que agora é revelado em Jesus Cristo, morrendo por nossos pecados, salva o homem que se arrepende dos seus pecados, que se arrepende de todas as suas culpas, de todos os seus males, e alcançam a salvação por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Todo homem que olha para Jesus, que crê em Jesus, se arrepender dos seus pecados e prometem viver para o Senhor, prometem seguir a Cristo, seguindo ao Senhor, são perdoados dos seus pecados e serão salvos da condenação eterna se permanecerem dessa forma. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus também foi levantado na cruz. E todos que agora olham para Jesus são curados dos seus pecados, são curados deste câncer que é o pecado e destrói a vida do homem. Então a morte de Jesus Cristo é a demonstração do amor do Pai pela humanidade. Então a demonstração do amor de Deus para com o homem é a morte de Jesus. Porque Deus, ele demonstra o seu amor quando ele envia Jesus para morrer por nossos pecados. E a gente, dentro desse assunto, nós podemos fazer uma pergunta. De que forma nós podemos demonstrar o nosso amor por Deus? Nós demonstramos o nosso amor por Deus quando nós amamos o que Deus ama. O que Deus ama? Deus ama almas salvas, arrependidas, quebrantadas. Deus ama a igreja que foi comprada por seu Filho, Jesus Cristo, que foi comprada pelo sangue de Jesus.
esse sangue que foi derramado pelas ruas de Jerusalém e também na cruz desceu o sangue, esse sangue remidor, este sangue inocente. Então, quando nós amamos aquilo que Deus ama, e Deus ama almas, nós demonstramos o nosso amor por Deus. Então, dentro desse assunto, nós temos aqui duas realidades. Quem crê será salvo. E quem não vai ser salvo? Quem não crê já está condenado. Então, quem crê será salvo, e quem não crê em Jesus, ele já está condenado. Por quê? A Bíblia vai dizendo, porque ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é a condenação? Diz a Bíblia. E a condenação é esta, que amaram mais as trevas do que a luz. Podemos ver no primeiro tópico ainda, no segundo ponto, a obra da salvação. João escreve que a obra da salvação, através de Cristo, é que livra o homem da condenação eterna. A obra de Jesus, o que ele fez por nós, o seu sacrifício pelo homem. Quando o homem crê nesse sacrifício, quando o homem reconhece que ele é um pecador e ele precisa de Jesus, ele precisa do perdão de Cristo, então ele olha para Jesus. Ao olhar para Jesus, então toda esta obra de Deus, ele recebendo no seu coração, ele é livre da condenação eterna. Os seus pecados são perdoados. No sentido geral, a palavra salvação, ela vem do grego, soteria. Isso traz um sentido de livramento de perigo. Também o livramento de ameaça. Também o livramento da prisão. Também o livramento é como se fosse o livramento do dilúvio. Todos aqueles que entraram na arca, eles foram livres de morrer afogados nas águas do dilúvio. É um livramento. Salvação é livramento. E Jesus morreu pelo pecado do homem. Quando Jesus morre pelo pecado do homem, ele está livrando o homem de viver a condenação eterna. A salvação da condenação eterna é para quem recebe Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Em Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro estava ali pregando a palavra de Deus, ele dizia: em nenhum outro há salvação. Então não há salvação em outro nome. A salvação é por intermédio de Jesus, ela vem por meio de Cristo. O terceiro ponto do primeiro tópico, em Romanos 5,8 diz: Deus deu seu Filho para morrer por nossos pecados. Então Deus deu Jesus, o seu único Filho, para morrer pelo pecado da humanidade. E ele se entregou por nós como prova do seu grande amor. A prova do amor de Deus para com o homem foi enviar Jesus para morrer pelo pecado do homem. A prova do amor de Jesus pelo homem foi
se entregar pelo homem, morrendo na cruz do Calvário por ele. A prova do amor, a prova do que o homem dá de amor a Deus, de gratidão a Deus, é amar a si mesmo e amar também o nosso semelhante, amar o nosso próximo. Então Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores. Estávamos sendo condenados. Mas Jesus morreu por nossos pecados. O termo grego soter, ou sonter, tem o sentido de salvador, libertador, preservador, conservador. E quando nós lemos esses textos de Lucas 2,11, João 4,42, Atos 5,31, 2 de Pedro 1,11, nós percebemos que Jesus é o Salvador, que Jesus é o libertador, que Jesus é o preservador, que Jesus é o conservador. Então quem crê e se arrepende dos seus pecados tem a promessa da salvação garantida. Mas ele precisa crer e se arrepender. Não é apenas crer, mas precisa se arrepender. Precisa voltar-se. É como se ele estivesse em um caminho da perdição. Agora ele crê em Jesus, se arrepende, e o arrependimento é voltar, aí ele volta para pegar o caminho certo, o caminho da salvação. O segundo tópico da nossa lição nos traz aí 3 aspectos da salvação, e para falar conosco sobre a natureza da promessa de salvação. E o primeiro aspecto é a justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Ou seja, o homem foi justificado. De que forma que o homem foi justificado? De que forma o homem tornou-se justo? Ora, o homem foi justificado com o cenário que houve ali no Monte Calvário, na cruz do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Ali estava o homem que estava ali como réu, pecador, sendo condenado. Ele estava sendo condenado, e agora Jesus, ele aparece como advogado do homem, para advogá-lo. E diante de Deus, ele morre pelo pecado da humanidade. E nós chamamos disso de imputação. É quando o pecado do homem, ele é imputado em Cristo. E agora a dupla imputação é quando a justificação de Jesus passa agora ao homem. E o homem torna-se justo através de Cristo, que morre pelo pecado do homem. Então, nós temos aqui a justificação, que é um dos aspectos desta obra salvífica de Cristo, desta obra de Jesus na cruz do Calvário por nós, pecadores. Agora, quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo é declarado justo, porque ele é justificado por esta obra salvífica. Isto é, livre da culpa
livre do merecimento da punição eterna. Ou seja, nós éramos merecedores, merecíamos sermos punidos. Mas com a morte de Cristo, já não somos mais punidos. Jesus garante para nós a salvação da nossa alma da condenação eterna. Então o pecador ele é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Deus olha para o homem agora, o homem arrependido, o homem quebrantado, o homem que creu na obra do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Deus olha para ele e não vê transgressão nele, porque ele foi perdoado. Romanos 5:1 vai relatar que pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós fomos justificados, nós nos tornamos justos através de Cristo. É por isso que temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não tínhamos paz, mas agora temos paz. E a paz para o homem é justamente isso. É ter a certeza de que está com Deus, de que anda com Deus, de que está com o Senhor. Essa é a felicidade que o homem procura. É a paz que o homem quer, mas ele não encontra porque ele não recebe Jesus. Ao receber Jesus, ele testifica: agora eu tenho paz. E Jesus, em João 4:27, ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, porque não vou lá dou como o mundo a dá. Então no mundo não tem paz, porque não há conhecimento de Deus. Não há conhecimento de Jesus, não há reconhecimento dos seus pecados. Mas em Cristo a paz, porque ali está um homem quebrantado, ali está um homem arrependido, ali está um homem que crê que Jesus morreu pelo pecado da humanidade. O segundo ponto do segundo tópico vai falar sobre a regeneração, que é o outro aspecto da salvação. A regeneração é o processo da salvação que vem a seguir a conversão, ou seja, a seguir da sua justificação. Ele agora é justo, ele se converte. E quando ele se converte a Cristo, ele agora passa por esse outro processo, que nós chamamos de regeneração. É o novo nascimento, conforme João 3:1-6. O Espírito Santo vai fazer o quê? Vai transformar um coração quebrantado pelo Evangelho. Então, o coração do homem é quebrantado agora. É quebrantado pelo Evangelho, pela palavra de Jesus. Ele aceita o Evangelho, ele aceita os ensinos de Cristo, ele aceita os conselhos de Cristo, ele aceita as ordens de Cristo, ele aceita seguir a Cristo. E agora ele vai sendo transformado, o seu coração vai sendo moldado pelo Evangelho, vai sendo transformado pelo Evangelho. Então o pecador, que antes era criatura, e quando Marcos descreveu a ordem de Cristo, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e quando essa criatura, que é o pecador, ele se entrega a Cristo, e ao se entregar ele é justificado, e no processo da regeneração agora ele passa a ser filho de Deus.
É o que está escrito em João capítulo 1 e o versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam. Então, se você recebe Jesus, se você recebe Jesus, recebe a salvação, agora você tem, a todos que recebe, ele te dá poder, que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então só é filho de Deus quem recebe o Filho de Deus, quem crê no Filho de Deus, quem reconhece os seus pecados, se arrepende e seguem o Filho de Deus. Esse agora é filho de Deus. Do contrário, não é filho de Deus. Ser criado por Deus é uma coisa, ser filho de Deus é outra. Então, é o que a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Qualquer pessoa? Não, aqui tem uma condição: aos que creem no seu nome. Essa é a condição para ser filho de Deus: crer. E por final, aqui no último aspecto, nós temos aqui a santificação. Então a santificação é o outro aspecto da salvação. E a santificação, ela é o resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a obra, o que Jesus fez para o homem pecador, na cruz do Calvário, salvando ou justificando ele, e depois ele se convertendo e sendo agora regenerado. A obra da santificação é o resultado de tudo isso que aconteceu no Calvário, quando Jesus morreu por nossos pecados. Então, em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente nós nos tornamos santos. Somos santificados. Somos perdoados por Jesus, pela sua obra na cruz. Nossos pecados foram lavados, foram limpos. Deus olha para nós, não vê transgressão nenhuma, porque nós fomos perdoados por Ele. Então, posicionalmente, seja, imediatamente somos santos. Agora tem, em segundo lugar, nós somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Agora, se nós permanecermos nos relacionando com Cristo, se permanecermos santificando a nossa vida todos os dias, nós estamos nesse processo, o processo de santificação. E quando termina esse processo? Esse processo de santificação termina só quando Jesus arrebatar a igreja. Em Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 6 diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, quando que ele vai aperfeiçoar? Está escrito aí, ó, e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A boa obra começou na cruz do Calvário. Agora, ela vai se aperfeiçoar até que dia? Até o dia de Jesus.
até o dia que Jesus vier arrebatar a igreja. Isso significa que todos os dias nós lutamos, nós brigamos, nós batalhamos para termos uma vida santa, ou seja, separada do pecado. Esta briga, essa luta, quer dizer que nós estamos se relacionando com Cristo. É o nosso relacionamento com Cristo, porque Ele vai dizendo pela sua palavra e nós vamos procurando obedecer a sua palavra. Nós estamos em um processo de santificação até Ele voltar para levar a igreja. Então essa luta nossa contra o pecado, ela continua. É o que está aqui em Filipenses 6. A aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final. A glorificação também é um outro aspecto da salvação, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja. Então, teremos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, convicto da sua salvação, em Filipenses 3:21, ele diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A glorificação é o outro aspecto da salvação. E ele diz, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, Paulo está dizendo, o nosso corpo abatido, o nosso corpo, esse corpo abatido, esse corpo físico, que está vulnerável, frágil, e que corre o risco todos os dias de morrer, de ser morto, às vezes por uma doença, às vezes por um acidente, nós não sabemos o risco que nós corremos todos os dias. Então esse corpo perecível, ele será transformado por um imperecível, que não perece. Então, para ser conforme o corpo de Jesus glorioso. Então nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, ressurreto, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O terceiro tópico da nossa lição fala da promessa e perseverança na salvação. Nós temos a promessa da salvação. Agora, nós temos salvação se nós perseverarmos na salvação. Ao meio do caminho, ao meio da jornada, muita gente está desanimando da salvação, está deixando a salvação, está trocando a salvação por pouca coisa. Muita gente está trocando a salvação por um copo de bebida alcoólica, por minutos de prazer, está trocando a salvação por um cigarro, está trocando a salvação por uma mentira, está trocando a salvação por uma fofoca, está trocando. Ele está deixando a salvação, ele não está perseverando na salvação. Então, a base da promessa de salvação é Cristo, é viver em Cristo. Jesus é a base da nossa salvação. E essa base da salvação, ela é fortificadora para nós, é o alicerce. Jesus é o fundamento. Em João 14,6, Jesus disse, eu sou
o caminho. Então não tem outro caminho para o homem. Não tem outra estrada para você andar, para você seguir. O caminho é Cristo, é andar por Ele, é viver com Ele. E Ele disse, eu também sou a verdade. Então não tem outra verdade a não ser a verdade de Cristo. Não existe outra verdade. O homem inventa outras verdades. Quer colocar na mente do homem. Quer fazer com que o homem entenda mentiras e a receber como verdades. Mas a única verdade é Cristo. É o que Ele falou, é o que Ele ensinou, é o que Ele pregou, é o que Ele orientou, é o que Ele aconselhou. Ele é a verdade e Ele também é a vida. Qual vida que Jesus é? Em João, capítulo 10, o versículo 9 e 10, Jesus fala do ladrão que vem senão a roubar, matar e destruir. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida com abundância não é essa vida terrena. A vida com abundância é a vida eterna. A vida eterna é uma vida que não tem fim. Essa é a vida eterna. Jesus, ele disse, eu também sou a vida. Todos aqueles que têm Jesus na sua vida, ele tem vida eterna. Ele tem vida eterna. Ele pode receber Jesus e morrer logo no dia seguinte. Ele viveu um dia com Cristo, mas ele tem a vida eterna, ele tem vida com abundância, porque ele recebeu Jesus do seu coração, foi perdoado dos seus pecados. Jesus salvou a sua alma, como aquele homem, aquele bandido que foi crucificado na cruz. E ele disse para Jesus, Senhor, eu também quero estar eu também quero perdão, eu me arrependo. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem nem passou pelo batismo nas águas. Esse homem não foi batizado com o Espírito Santo. Mas ele reconheceu o seu pecado na cruz do Calvário. Ali mesmo ele foi justificado. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a salvação é isto. Então, quem é a base? É Jesus. Ele é o centro dessa promessa de Deus para a humanidade. E ele ainda disse assim, ninguém vem ao Pai. Por que ele disse vem? Porque ele mesmo é Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe outro atalho. Não existe outro nome. Não. Jesus é o Salvador. Foi ele que se sacrificou. Não foi Maria, não foi João, não foi Pedro, não foi Papa, não foi padre. Não foi. Foi Jesus que morreu por nossos pecados. Foi Jesus que entregou a sua vida pela humanidade. Então ele é a base da nossa salvação e ele é o centro dessa promessa. Deus chama através de Cristo pecadores ao arrependimento para formar uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então Deus predestinou a igreja. Deus não predestinou pessoas individuais. Deus predestinou a igreja. E Deus chama, através de Cristo, pecadores ao arrependimento. E todos que se arrependem dos seus pecados, que vêm para Jesus,
ele agora faz parte da igreja. Ele não é a igreja sozinho, ele faz parte de uma igreja. Ninguém é uma igreja sozinho, não existe igreja uma pessoa sozinha. Sozinho ele é a habitação do Espírito Santo, ele é a morada do Espírito Santo. Ele é a igreja quando ele faz parte de uma família, a família de Deus que é grande na terra. Ele faz parte de uma igreja. Então, para formar uma igreja, essa igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus. Quando você olha para a igreja, quando você está na igreja, você, sendo a habitação do Espírito Santo, você também ali é a igreja. Jesus vem buscar a igreja. A igreja que vai subir. E quem é a igreja? É o corpo de Cristo. Onde está o corpo de Cristo? São pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Veja o que diz Efésios 4:5. Como também nos elegeu. Não é me elegeu. Nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo, ou seja, Deus, o Pai, já tinha a igreja no seu coração. Nas entranhas de Deus já estava a igreja. E agora ela foi revelada. Deus deu a luz à igreja. Deus deu luz. Revelou a igreja através de Jesus. Então diz aqui, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora, enos, não é me predestinou. Não é predestinou não. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. É o que nós lemos aqui em João 1:12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, os judeus não receberam a Jesus, mas a todos quantos agora todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Unidas a Jesus. Então, quando eu estou em comunhão com a igreja do Senhor, estou em comunhão com Deus. Quando eu participo de cultos na igreja, eu estou me comungando, eu estou dizendo que eu faço parte de uma igreja. Eu faço parte de uma igreja e esta igreja está agora reunida e unida em um local, em um espaço para adorar a Deus, para adorar a Ele, para agradecer a Ele, para louvarem o seu nome. Então, assim fazemos parte do corpo de Cristo. É dessa forma que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando você comunga em uma igreja local, um povo que se reúne. Eu não sei quantas pessoas, às vezes pelo mundo onde você está, às vezes são 2 pessoas, mas estão ali unidos. Às vezes são 10 pessoas, mas estão ali unidos. Às vezes pode ter milhares de pessoas que se reúnem no espaço, mas é uma igreja. Faz parte da igreja universal de Cristo. A igreja invisível, que o homem não vê, mas Deus está vendo. Quando ele olha, ele vê uma igreja, ele não vê uma placa. Ele não vê uma denominação, ele vê e olha uma igreja
que o seu Filho Jesus comprou, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Então assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. A apostasia individual, segundo ponto do terceiro tópico. O que é apostasia? Em grego antigo, é apóstasis, quer dizer, está longe. Está longe de alguma coisa. Aqui, nesse sentido, está longe da fé, né? Tem o sentido de um afastamento. E aqui, como nós estamos falando, um afastamento deliberado da fé. Uma renúncia de sua fé anterior ou dos seus ensinos. Então, apostatar-se é desviar-se do caminho. É não andar mais no alvo, não buscar o alvo. Estar longe dos ensinos da fé que ele antes praticava. Então a Bíblia adverte que a salvação não é incondicional. A salvação requer condições, como nós lembramos, que crê. Quem não crê, quem crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. João 1,12 também diz: Filho de Deus, mas ao que crê no seu nome. Então tem uma condição, não é incondicional. Então, pois o homem pode resistir a essa promessa, ele é de livre-arbítrio. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, o homem escolhe se ele quer ser salvo ou se ele não quer mais ser salvo. Se ele quer fazer parte da família de Deus ou ele não quer fazer mais. Você que está me ouvindo e eu podemos ser crentes até o dia que nós quisermos ser. Se nós perseverarmos nessa nossa crença, se nós perseverarmos nessa nossa fé, morremos em Cristo Jesus, ou que ele venha nos buscar no dia no arrebatamento, pode ser agora ou depois. Mas se nós perseverarmos nessa fé, nós seremos salvos. Agora, se eu quiser desistir, eu desisto também. Então, tem condições. Então, eu posso crer até o dia que eu quiser crer. Se eu não quiser crer mais, eu não creio mais. Então, eu faço uma escolha. Então, a Bíblia adverte que a salvação não é incondicional. Mas o homem pode resistir a essa promessa. É o que está em João 3. João 3, a partir do versículo 18. Quem crê nele não é condenado, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque, é como eu disse, a igreja estava nas entranhas de Deus. Então a luz veio. Deus deu luz e nasceu a igreja. O versículo 20 diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas aqui temos também a apostasia individual. Ainda, né? Apostasia individual, continuando com a apostasia individual. Todos que recebem a salvação experimentam o perdão e o amor de Deus. Então, quem recebe a salvação, só quem recebe salvação, testifica que foi perdoado. Só quem recebe a salvação
pode testificar dizendo: foi grande o amor de Deus por mim. Foi grande o amor de Deus. Eu era um pecador, mas Deus me perdoou. E eu sinto que Ele me perdoou. É o amor de Deus. Ele testifica disso, mas só quem é salvo pode testificar disso. Todos que o rejeitam, todos que rejeitam a Deus, rompe relacionamento com Ele. Por quê? Porque rejeita a Ele, rejeita também os seus ensinos da sua palavra. Isso nós tratamos como apostasia doutrinária, um afastamento dos ensinos, das doutrinas de Deus, quando ele corta esse relacionamento. O homem que corta o relacionamento com Deus. Não é Deus que corta o relacionamento com o homem. É o homem que corta um relacionamento com Deus. Aí eles voltam a ser escravos do pecado. Voltam com os seus comportamentos ruins, com as suas atitudes malignas, com as suas falas diabólicas. Voltam a ser escravos do pecado, filhos do diabo, mentindo e fazendo toda a obra do mal. Isto é apostasia moral. Então a isso denominamos apostasia, quer dizer, aquilo que implica uma rebelião contra Deus. É uma pessoa rebelde contra Deus, contra os seus ensinos e contra a igreja dele. Contra a igreja de Jesus. Tem gente que eu creio em Deus, mas não gosto da igreja. Nossa, se ele não gosta da igreja, não gosta de Deus. Eu amo a Deus, eu gosto de ler a Bíblia, mas eu não vou à igreja. Eu não tenho um pastor. Ninguém manda em mim. Mas eu gosto da igreja, eu leio a Bíblia. Olha, você não tem relacionamento com a igreja. Se você não tem comunhão com a igreja de Jesus, você não tem comunhão com Deus. Se você não ama a igreja, que é o que ele ama, você não ama a Deus. Isso é rebelião contra Deus. Tem pessoas que são boas, que visitam a igreja, que está sempre na igreja, que até contribui com a igreja, mas não compartilha a mesma fé, não tem compromisso com a igreja, nem com os propósitos de Deus. Então, não é igreja, não pertence à igreja, não participa da igreja, não é a habitação do Espírito Santo. São pessoas rebeldes contra Deus. Então, é o abandono proposital da fé que uma vez foi entregue. Então, há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Podemos ler Atos 14, 21 e 22. Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então a perseverança da fé em meio às tribulações, porque vem as tribulações, nós temos problemas, estamos no mundo, nós não estamos no céu ainda, estamos no mundo, temos problemas, temos dificuldade, enfermidades, tribulações e tantas outras coisas que nós passamos no mundo, porque nós estamos no mundo. Mas se você vai passando por isso, perseverando na fé, tendo relacionamento com Deus, você é igreja, você pertence a Deus, você terá a vida eterna. Mas senão,
você desiste e aí você é um rebelde contra Deus. Então, nós temos agora o ponto 3, que fala da a promessa e a segurança da salvação. Se Deus prometeu a salvação, Ele assegura a salvação para você. A promessa de salvação nos traz uma certeza, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Se Deus me deu prometeu salvação e eu abracei essa promessa, eu tenho segurança nessa promessa. Eu sou convicto dessa promessa de salvação. Eu testifico da minha salvação. Eu testifico do perdão, do grande amor de Deus por mim. Eu tenho certeza e convicção que se Jesus voltar agora eu vou para o céu. Então, Paulo também tinha isso. Ele disse: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Por que Paulo disse isso? Por causa da segurança que ele tinha da sua salvação, a convicção que ele tinha da vida eterna. E nós devemos refletir sobre isso todos os dias. Devemos fazer essa reflexão na nossa vida. Nós somos salvos? É que eu sou salvo? Tem que fazer essa reflexão. Que eu preciso melhorar. Onde eu preciso, quais brechas eu preciso tapar para mim continuar nessa jornada para o céu. Então nós não podemos perder o foco, temos que andar olhando para o alvo é Cristo. A salvação é Cristo. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Mas se você passar pela morte, não é? Mas você precisa passar pela morte em Cristo, para que você esteja com Cristo após você morrer nessa terra. Todos nós aguardamos o arrebatamento porque ninguém quer morrer, não é? Então nós esperamos o arrebatamento. Mas se passarmos dessa vida para outra, passamos em Cristo. O Novo Testamento nos afirma que quando passamos pela morte, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. 1 de João 5,13, assim, aos que creem em Cristo, se submetem a Ele como seu Senhor, porque Ele crê. E mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Então, se o meu relacionamento aqui na terra é com Cristo, ao morrer, eu estarei com Cristo. Isso é segurança. Eu estou seguro da vida eterna porque o meu relacionamento com Cristo é bom. Porque eu tenho relacionamento. Porque eu tenho comunhão com Jesus. E aqui nós findamos a nossa lição de hoje. Tratamos aqui sobre a promessa de salvação. E agora, a próxima lição, a lição 6. Que Deus nos abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado. Não sei quando você vai estar participando desse estudo, mas que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Que Deus permaneça abençoando a sua família. Esta é o meu pedido a Deus por você.
Que Deus permaneça te dando vitórias em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até lá.